Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Então hoje nós vamos ler Salmo 51. Eu quero ler com você aqui então a contrição e a confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve e serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha o que Davi fez aqui. A gente aprende com Davi a humildade. Por que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso aqui. Porque ele pecou, quando Natan, no momento em que Davi pecou com a Betseba, quando ele errou, ele ficou totalmente cego e obstinado no pecado. Ele não raciocinava mais as coisas que ele estava fazendo, o pecado que ele estava cometendo. Ou seja, o diabo, quando aproveitou aquela brecha de que ele pecou com a Betseba, o que o diabo fez? Quando o esposo veio, Davi tinha mandado chamar ele, por quê? Porque a Betseba estava grávida e era dele. Ele mandou com que o marido viesse da batalha e fosse se deleitar com a sua esposa, porque daí assim ele ia dizer eles iam dizer o quê? Que ela estava grávida do marido. Mas ele não achou justo estar ali com a sua esposa enquanto os seus irmãos, da fé, vamos dizer assim, os outros soldados, eles estavam lutando. Ele ficou a noite ali no palácio, aquilo incomodou Davi. Davi escreveu ao comandante que estava lá na frente de batalha, mandando que colocasse ele na frente. Porque os que estavam na frente, com certeza, são os que são mais vulneráveis, são os primeiros a morrer. E essa foi a ordem de Davi. Quando o profeta Natan chegou em Davi e contou uma historinha,
Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele foi lá, aí veio um e pegou somente aquela que aquele homem tinha, assim, assim, assim. E ele foi falando, até que ele disse, e daí, Davi? Esse é digno de morte. Ele disse, esse é você, Davi. Naquele momento, Davi caiu em si do que ele havia feito. E Deus, através do profeta Natã, Deus disse para ele o que te faltava. Ouro, dinheiro, reinos, riquezas, tudo eu te daria se você me pedisse. Mas quando ele reconhece aqui o pecado dele, ele não fez como Adão e Eva, que ficaram julgando a culpa um para o outro, um para a serpente. A mulher que o Senhor me deu não foi a serpente, não. Ele assumiu a sua culpa. Quando ele disse aqui, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre o presente horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, Davi sabia que fazer o mal é, acima de tudo, uma afronta à santidade e ao amor de Deus. Davi evidencia profunda tristeza por ter pecado contra Deus, um sentimento de sincera frustração e arrependimento. Por ter ferido o coração do pai, não um simples desgosto e vergonha por causa das inevitáveis consequências do pecado. Ou seja, quando ele fala ali que ele reconhece, né, que ele cometeu horrores, por quê? Ele adulterou a palavra de... Olha o mandamento que ele infringiu. Não adulterarás, não matarás. E isso Davi fez. Não cobiçarás a mulher do próximo. 3 mandamentos. E ali foi. Olha o que ele fez. Ele matou aquele homem sem motivo. Derramou sangue inocente, como ele mesmo aqui declarou. Só que quando Davi ali, ele abriu a porta para que o mal entrasse na sua casa, na sua família, mas ao mesmo tempo que ele abriu a porta para que uma maldição entrasse, no mesmo momento em que ele se arrependeu, a maldição foi anulada. Só que as consequências do pecado veio, como eu já falei aqui. Um dos filhos abusou da própria irmã, o outro filho, Absalão, correu atrás dele, perseguiu ele o tempo todo enquanto ele estava vivo para tentar matar Davi porque ele queria ser rei. Só que não era esse o desejo do coração do Senhor. O Senhor disse que Salomão seria o seu sucessor, e Absalão morreu e Davi pôde retornar. Ele não quis matar o próprio filho. Ele não podia cometer mais esse pecado. Ele foi fugindo, até que um dia o filho, né? Se não me falha a memória ali, ele passou por debaixo de uma árvore, ficou trancado ali. E daí os que vieram depois o mataram. Então não foi pela mão de Davi que o filho morreu. Não teve mais um derramamento de sangue inocente, né, da sua mão. Então ele reconheceu a consequência do seu pecado. E ele não se fez de coitado. Ele disse, tão somente contra ti eu pequei. E ele feriu o coração de Deus, ele reconheceu, porque a palavra diz, gente, lá em Êxodo, se eu não estou enganada, né, diz que, ou Deuteronômio, agora eu não me lembro no momento, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, Moisés? Então Deus, ele sofre com reclamação, com murmuração, com injustiça. Davi aqui, ele reconheceu que ele transgrediu mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, não adulterarás. Então, ele reconheceu a sua culpa. E o pecado
Olha o que Davi disse aqui na sequência. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Isso é o que agrada a Deus. Quando Davi disse aqui no versículo 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, que significa arrependido, de verdade. E um coração quebrantado, ou seja, aquela pessoa que está aflita, ferida, triste, porque cometeu aquele pecado contra o Senhor, ela se arrependeu, ela ficou triste, ela chorou, ela derramou a sua alma diante do Senhor em arrependimento. Isso agrada ao Senhor. Quando nós reconhecemos que pecamos, que erramos, que somos falhos, que nós não somos perfeitos, que nós estamos aqui, mas nós precisamos vigiar e orar. A palavra diz: o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Ele é o nosso adversário, não é Deus. E quando nós abrimos as brechinhas, ele entra. Ele é astuto. Satanás, ele é astuto. Ele entra, ele vem, ele fica só na espreita. Davi abriu a brecha aqui quando? Quando ele, ao invés de ir para a guerra, na época em que os reis iam para a guerra, ele mandou os seus comandantes, capitão, e ele ficou. E ali o que aconteceu? Ele viu a mulher se banhando, mandou chamar ela, deitou com ela engravidou e daí foi indo. Se ele tivesse ido lutar, isso não teria acontecido. Então, ele tinha a escolha de dizer: não, eu tenho um harém cheio de mulheres, eu não posso pegar a mulher do meu próximo. Mas quando entrou aqui, mentalizou, desejou, aqui no momento em que Davi olhou para aquela mulher e já tinha desejado ela só no olhar, ele já havia pecado. Jesus disse que a gente não precisa cometer o adultério, é o simples fato de olhar, desejar, desceu para o coração, o adultério já foi gerado, já pecou. Ali ele já havia pecado. Quando ele começou a ficar olhando a mulher tomando banho lá, apreciando, e mandou buscar ela ali, quando ele começou a apreciar ela tomando banho, se banhando ali, o pecado já entrou, ele já estava ali, Tanto que ele mandou buscar ela. E por que ela veio? Porque era o rei? Não, ela poderia ter dito também: não, eu não posso, eu sou uma mulher casada, diga para o rei. Mas ela foi. Também cedeu ao pecado. Só que Davi aqui, ele reconheceu que ele havia pecado contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor. Fiz o que era horrível. Ele reconheceu. E Davi sabia muito bem a consequência de quando o Espírito do Senhor se afasta, como o que aconteceu com Saul. A desgraça que foi depois da descendência dele, todos morreram, gente. E o neto que ficou aleijado ainda, rastejando. Você já pensou nisso? Por quê? Porque Saul não teve a humildade de reconhecer quando o profeta Samuel chegou para ele e disse: o que você fez, Saul? Porque o povo quis trazer. Ele foi dando desculpa. Ele poderia ter dito: não, Samuel, eu trouxe porque eu quis. Eu achei, não, eu vou levar para fazer sacrifício para o Senhor. Ele foi sacrificar sabendo que ele não podia, ele não era um sacerdote. Ele deveria ter dito para o povo: eu não posso sacrificar, eu não sou um sacerdote, eu sou apenas o rei, eu não tenho essa autoridade de Deus na minha vida para sacrificar animais, não. Não posso fazer isso, não. Ele fez o quê? Ele quis agradar o povo.
E o que ele fez? Desobedeceu. A palavra diz que ali naquele momento, ele disse o que para ele, Samuel? Melhor é obedecer do que sacrificar. Foi isso que o Samuel falou para o Saul. E o Saul não se arrependeu, não reconheceu o pecado dele como Davi fez. E naquele momento o Espírito de Deus se afastou de Saul e a vida dele foi um desastre. E Davi sabia as consequências de não estar na presença de Deus e de não ter o seu Santo Espírito na vida. Então, irmãos, é algo muito sério. Quando nós pecamos, nós ficamos afastados do Senhor. Há uma separação entre nós e Deus quando a pessoa está no pecado. Aqui está Deus, aqui está o pecado e a pessoa está aqui embaixo. Aqui não deixa a tua oração subir, não deixa a bênção de Deus chegar até você, porque aqui no meio está o pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte espiritual, porque a pessoa fica longe de Deus. O Espírito Santo não habita num lugar sujo, num lugar onde uma pessoa está ali olhando pornografia, assistindo tudo que é porcaria. O Espírito Santo não vai ver o que você está vendo. Ele também não vai querer ouvir o que você está ouvindo de lixo por aí. Então é algo muito sério. É algo que nós precisamos ter esse cuidado, ter este zelo, honrar a Deus, honrar o Espírito Santo. Davi aqui não estava preocupado com o reino, com as mulheres que ele tinha, com o dinheiro, não. A maior preocupação dele aqui foi se arrepender, abandonar o pecado e queria receber o perdão do Senhor, tanto que ele disse aqui, né? Que esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Porque o que diz a palavra? Por amor de mim eu não me lembro. O Senhor fala, eu lanço lá no mar do esquecimento e não torno a pescar lá não. Deus não fica lançando, falando, tu fez isso, tu fez aquilo, lembra? Não. Isso quem faz é o diabo. Ele é o acusador, mas Deus não. Quando você realmente se arrepende, Deus esquece, Deus perdoa. Porque como Davi disse, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, arrependido de verdade. De verdade. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado pelo Senhor. É rasgar o coração e não as vestes. Rasgar, colocar tua alma diante do Senhor. Senhor, eu pequei, eu errei. Eu tenho esse pecado escondido aqui, eu não confesso para ninguém, não falo para ninguém, mas não é para os outros que você tem que falar, você tem que falar para Deus. Traga para a luz aquilo que está nas trevas na tua vida. Confesse, fale para o Senhor, faça como Ana, se dobre o teu joelho, se prostre diante do Senhor e diga, Pai, isso me assombra, isso me persegue, isso me aflige. Eu coloco diante de ti, Senhor, isso que eu cometi, isso que eu fiz lá atrás. Confesse, declare, declare. Um dia eu estava assistindo uma pregação sobre maldições hereditárias. E a pastora falava lá, né, sobre eu já falei aqui, né, esse testemunho, sobre uma mulher que fazia 13 anos que ela estava na hemodiálise. E cada vez que aquela mulher ia tentar fazer uma cirurgia, uma doação de rins que iam dar para ela, ou ela passava mal, ou a pessoa que ia doar passava mal e não conseguia fazer a tal da doação para ela de rim. Até que um dia ela conversou com a pastora e a pastora conversou com eles. Naquela época não tinha CDs, eu acho ainda, mandou um estudo para eles estudaram, enfim. Daí ela marcou um dia e foi na casa deles.
Quando ela chegou lá, estavam todos reunidos, sentados, né, em volta da mesa. E aí a pastora perguntou, vocês estudaram? Estudamos, assim, então tá. Aí ela disse, olha, eu orei e o Espírito Santo me mostrou que quem tem a resposta e a cura dela é a avó, a matriarca. E aí a avó levantou e disse, pois eu tenho mesmo. Aí aquela senhora começou a contar que na sua juventude, antes dela se casar com o avô da moça, ela, acho que traiu, né? Eles trabalhavam no campo, se eu não me engano, e ela traiu ele, eles eram comprometidos, né? Com um outro lá. E ele descobriu. Lá ele matou aquele cara, enterrou ele. Aí ele deu 2 opções para ela. Ou você casa comigo e esquece tudo o que aconteceu aqui, seguimos. Ou eu vou preso, mas eu vou voltar, porque eu não vou ficar preso a vida inteira. Aí eu saio da cadeia, te mato e te enterro junto com ele. Ela preferiu a primeira opção. Ou seja, ela compactuou com um pecado, um derramamento de sangue inocente, como Davi falou aqui. Casou, teve filhos, né? Essa já era neta. E esse pecado, esta maldição, através desse derramamento de sangue inocente, estava ali na vida da neta, paralisou os rins dela. No momento em que aquela senhora confessou o seu pecado ali diante de todos, ou seja, ela sabia de tudo, ela consentiu, né? Ela compactuou, vamos dizer assim, né? Ela compactuou com o pecado do que foi o marido dela. E o que aconteceu? Aquilo veio sobre as gerações. Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Estava na neta. Aí, já estava na 3ª geração, né? A avó, a mãe, os avós, né? A mãe e a filha. E já estava na neta, né? Era os avós, aí a mãe dela e ela, né? Já estava na 3ª geração. E se aquela avó não tivesse confessado aquele pecado ali, depois que ela confessou, passaram-se alguns dias, ela foi curada. Os rins dela voltaram a funcionar. Então, o que aconteceu ali? Aquele pecado foi confessado. Aquela maldição ali foi anulada naquele momento, a pastora orou com eles e aquela mulher foi curada, ela foi livre daquilo ali. Se não tivesse acontecido isso, ia seguir, se ela tivesse filhos, né, na vida do filho, ia ir para a 4ª geração. Então, para você ver o que o pecado faz, a consequência do pecado, ela atinge, vai indo. Então aqui, Davi se arrependeu, no mesmo momento ali ele anulou aquela maldição, mas a consequência veio. Ele sofreu a consequência do seu pecado. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher, é o que diz a palavra. Então, que nós possamos ter esse coração contrito, quebrantado, confessar, falar a verdade. A palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Então, não omitir, não compactuar com o erro, com o pecado dos outros. Nós não podemos, é a mesma coisa que você está consentindo, compactuando. Por quê? As raposinhas são as que minam a vinha. Não são as raposas que vão lá, é as pequeninhas. Então as pequeninhas devem sair do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. É necessário ter esse coração contrito e quebrantado,
Arrependido. Por que João Batista pregava o batismo de arrependimento? Porque a pessoa precisava se arrepender dos seus pecados para poder nascer de novo, ser batizado. Descer a água do Jordão lá, como ele batizava as pessoas no Jordão lá. Né? Hoje nós aqui, né, nós vamos nos rios, às vezes numa piscina, no batistério, né? São efetuados os nossos batismos aqui. Mas naquela época lá, ele batizava no Rio Jordão. Mas somente se batizava aquele que estava arrependido. Realmente, eu não quero mais seguir esse caminho, João Batista. Eu quero me batizar. Aí eles iam até João e João batizava eles. Porque não é só ir lá tomar um banho. Batismo é algo muito sério. É que você realmente aceitou a Cristo, você abandonou o pecado, você está abandonando uma vida pecaminosa para viver a vida de Cristo. E Ele é o teu Senhor. No momento que você fez dele teu Senhor e teu Salvador, você é servo dele. Você serve a Ele. Ele te guia, Ele te dirige. Então, no momento que nós abandonamos o pecado, descemos a água do batismo, nós confessamos ali publicamente que verdadeiramente Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, uma vida de pecado, de luxúria, de fofoca, de maldade, isso não convém mais pra gente. Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso saber o que me convém. Como cristão, como homem, como mulher de Deus, eu preciso saber o que me convém. Opa, isso aqui não é para mim. Então, por quê? Para não abrir brechas, para não tropeçar, para não dar o motivo, a brechinha para Satanás entrar e fazer uma devastação. Essa palavra é muito forte, mas só depois de passar pelo processo de purificação interior mediante o perdão e o conserto de Deus, é que estamos habilitados a voltar a testemunhar de forma efetiva e agradável ao Senhor. Né? Os rituais externos não são capazes de produzir o perdão divino. Deus guarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para com o seu espírito vir socorrer e perdoar o penitente. Deus ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos purificar. Davi disse aqui, limpa-me como isopo e eu serei limpo, eu serei purificado, serei mais branco, mais alvo do que a neve. É necessário esse arrependimento, dizer, Senhor, me limpa, me purifica, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Então que você fique com esta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, te revista de poder, de unção, de graça. E se você tem algo para confessar, confesse ao Senhor. E se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Se arrependa, seja humilde. Se arrependa se você errou com alguém. A palavra diz que não pode se pôr o sol sem que você vá se consertar com outra pessoa. Por isso que tem muitas pessoas que estão ali, gente, sofrendo, estão perecendo porque não obedecem a palavra. Peça perdão, você errou. Seja humilde, diga, me perdoe, eu errei com você. Eu falei algo que você não gostou, se eu te entristeci, se eu te magoei, me perdoa. Só que muitas pessoas não fazem isso, porque o orgulho não deixa. Eu pedi perdão? Capaz. Não fui eu que errei. É assim que começa. É assim que começa. E quando vê, vai indo. Um abismo chama outro abismo. Maldição sem causa não se cumpre. Então reflita nesta palavra. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao coração dessas pessoas. E que elas sejam renovadas, edificadas, Pai, com esta palavra. Que elas tenham entendimento, sabedoria. Que o Espírito Santo traga à memória aquilo que está nas trevas e que elas tragam para a luz. Que elas confessem, abandonem, se arrependam do seu pecado, Pai.
Em nome de Jesus, esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.